Vai. Ó, a prova de que a sala está cheia. Nossa, geral! Vai, tá. O Júlia com o meu lanchinho, vai. Vai, 1, 2, 3 e... Meu lanche, tchaca! Meu lanche, tchaca! Tchaca! A tia? E a tia vai chocar? A tia saiu. Então vai. Olha lá. Vai. É tudo. A gente vai cantar o quê? Vai, vamos fazer um funk aqui, vai. Vai. Eu quero que a Kelma entre. Meu Deus. Se a Kelma entrar e ver. Não, é. Eu vou dançar no passinho, mano. Michael Jackson. Meu amigo, vou contar e todos vão escutar aqui agora nesse rap que... Agora a gente meu lanchinho. Meu lanchinho! Meu lanchinho! Meu lanchinho. Pra quê? Pra ficar fortinho. Pra ficar fortinho. Assim, ó, meu lanchinho, eu vou comer.